Verdade. Pronto. Bom, vou voltar a falar que eu era uma pessoa de fora, né, nesse processo todo, né? Eu cheguei sem nem entender que aquele lugar estava ali, onde eu passava todo dia e nem percebia. Então foi assim, adentrar um mundo assim, já nessa de redescoberta de alguma forma também. E aí essa coisa do objeto me marcou muito antes mesmo de eu ler o texto citado, né, do Tim Ingold, que falava, que explicava muita coisa que eu percebi ali ao entrar naquela casa, né, que é uma casa que tipo assim, ficaram todos os móveis, todas as coisas da casa na posição que foram deixadas, assim, as cadeiras lá, tudo posto e um monte de poeira e ninguém ali, sabe? Então, entrar ali foi impactante. O vazio mesmo gritava. E aí eu escrevi algumas coisas que eu reaproveitei, assim, em Devir, que foi escrito depois de eu ler o texto, mas várias das coisas eu já tinha escrito como primeira impressão, assim, do lugar. O metal da escada que está nessa foto aí do fundo, inclusive, o metal torcido, algumas coisas assim me chamavam a atenção e eu escrevi sobre. E aí, vamos ler um pouquinho, né? Devir, essa coisa de um eterno vir a ser, né? Um procedimento do ser inacabado, e aí a gente pode jogar para outras coisas, como a própria arte, essa ideia do álbum, né? Esboço. O que a tramela não segura, vaza a rachadura do concreto. Então, já... Ai, que sem graça, né? Eu vou, vou explicar a poesia, para. Mas é essa coisa do invisível, assim, entrando... É algo que não se explica, que a tramela não... O que não é físico, então a tramela não pode segurar algo que entra ali e vaza numa rachadura do concreto, que é realmente a rachadura do concreto. Eu não vou fazer isso, gente, eu não vou me explicar. Vocês que interpretem aí. No vazio indiscreto, entre as treliças, não mexe as dobradiças, atravessa a fechadura. A poeira da memória flutua por debaixo do tapete, degrau a degrau, penetra o frio metal torcido entre as veias das paredes. Futuros passados em avento entortam o tempo. A malha que eu roubei do Tim Ingold, que envolve as peças no cuidado com as taças. Baixos espelhos são frestas. Engolem os fatos, cospem os restos. Essa parte eu gosto muito, que é lá tinha, em alguma foto deve ter passado essa... O barulhinho fez. Passado essa foto, assim, que tinha realmente um espelho baixinho, assim, onde a gente ficava sentado. E aí... É isso, né? Espelho é uma coisa um pouco bizarra. As coisas estão sendo assistidas, refletidas ali. Eles ficam capturando os fatos, né? Mas tem algo que... O não físico, isso aqui é sobre o não físico. Cospem os restos, que é o suco díspar das arestas, traçado sobre as pedras. Os rastros desses traços costuram a carne. A interação do subjetivo com o concreto, né? Entrelaços rente ao mármore refratam pelo vidro, vertem os passos. Então, vertem os passos, todas essas relações, as coisas, as relações com o espaço, né, com as coisas, e entre as pessoas e o espaço, e como isso muda as pessoas e o espaço. Tudo isso
encaminha as coisas ou as pessoas para um ou outro lado. Ou todos, ou vários, ou nenhum. Enfim. Bom, e aí, retomando a definição do repertório que eu tinha dito, vem as 3 primeiras músicas, Devir vem como se fosse a gente se tornando então a casa, e a casa se tornando então a gente, e aí não necessariamente eu tendo mais que dizer sobre o lugar sendo eu, agora eu posso então falar de mim, e se eu sou o lugar e ele me é, o falar do que eu tô sentindo é também já incluir o lugar. Esse aí é o pé de manga que não resistirá, já tombado aí propositalmente, que ele vai cair em algum momento. Mas a música que se segue não é Enquanto, né? Pensando aí nessa linearidade aí do repertório, mas eu escolhi Enquanto porque é uma das músicas também que tem num ponto específico um lugar onde eu acho interessante esse deixar vazar, volto a dizer, né? Que, enfim, eu tô falando, também não vou explicar a poesia, eu vou só ler e chegar no trecho em que tem essa citação mais direta, né? Mas é isso, o sono briga com a vontade de dormir, o perceber do dia é o entardecer. Parte. A noite cobra a vontade de existir e o seu corpo passa então a escolher. Tarde. O sol exige, põe seus olhos a fingir, abrindo vivos, expondo esconder. Arde. E aí, no que vem a ser um refrão, né? E vocês vão entender porque eu dou risada quando eu falo refrão, mas é que eu falo, nessa máquina de esperar, sentinelas trocam posto. Nuances são notáveis, mas não há diferença. Isso é a descrição quase de uma sensação que eu tenho desde meio novo, assim, mas eu tenho uma agonia no final da tarde, principalmente se for uma tarde de domingo, e os dias têm esse peso, assim, na minha rotina. Segunda é um dia para todo mundo, né? Mas o domingo e o entardecer de domingo me causam um pouco de medo, de agonia. E eu não sei como eu cheguei nessa entrevista, que a pessoa entrevistada cita a Bethânia falando disso. É numa revista Cláudia. Eu não faço ideia de como isso caiu na minha mão, assim. Mas tem esse trecho que meio que traduz esse meu medo, né? E diz, quando começa a escurecer, aquele lusco-fusco, nem de dia nem de noite, é horrível para mim. Maria Bethânia, a nossa intensa Bethânia, diz que é a hora da troca de guarda da terra. Por poucos minutos, a terra está entregue à própria sorte, até que se efetue a troca total. Então, é isso, é um momento que os guardas estão trocando o posto e tudo pode acontecer, né? E eu achei massa trazer isso e também o trecho do livro da Jocy de Oliveira, que eu citei no começo, e é um livro que eu vim a comprar, que chama Diálogo com Cartas, que são vários trechos de cartas dela com grandes compositores do mundo, como Stravinsky, Luciano Berio e, enfim, várias outras pessoas. E esse é uma carta meio que de amor, assim, deles, do Berio com saudade dela. E eu vou ter que me aproximar aqui, porque tá pequenininho para ler, mas ele fala, talvez a vida seja mesmo uma máquina de esperar. Tóquio, eu vou conseguir ler? Quer que eu leia? Por favor, tá mais fácil aí, eu acho. Talvez a vida seja mesmo uma máquina de esperar. Em Tóquio, tentei desenvolver essa máquina. Eu olho frequentemente ao mapa. São Paulo é exatamente do outro lado da Terra em relação a Tóquio. Quando eu ia me deitar no meu leito japonês, você acordava. Fizemos como sentinelas que trocam seu posto, seu lugar ao pé de um monumento. Não temos um monumento para guardar.
tá aí, né? Uhum. Não, é só exatamente essa parte que eu literalmente roubei, né? É isso, foi isso que eu fiz. Roubei a máquina de esperar, roubei os sentinelas trocam posto. Só que acho que é o que a Bárbara estava dizendo, é estar atento ao que está te cercando. E assim, não é um roubo estritamente falando, porque o contexto da música que eu fiz e o que eu estou dizendo é completamente outro. Pode falar, Bárbara, se quiser. Ué, não existe nada é novo, né? Nada é novo, exato. Mas é isso, nessa máquina de esperar que é a vida, sentinelas trocam posto. As nuances do tempo são notáveis, mas a diferença é muito pouca, né? Enfim, eu estou só falando as frases com uma entonação diferente, como se eu estivesse explicando elas, né? Mas é isso. Esses são os lugares de onde eu objetivamente tirei isso, entendeu? Então, parte desse deixar vazar é saber o que está te chegando e como isso vai sair, né? Pode passar, Gabriel. E eu coloquei Vão também, que é uma outra canção que, enfim, é desse momento mais pessoal do álbum e que trata meio que de tudo, né? Eu não vou ler ela, na verdade, ela também ela me veio no momento que eu estava lá sozinho e cansado de ouvir essas músicas que eu estava ouvindo muito na época, Passo Torto e Rômulo Frois e tudo isso, eu botei de novo, e engraçado, botei um disco da Bethânia, que chama Beira e o Mar. E aí, em algum momento, a letra da música, de uma das músicas, diz: essa cidade me atravessa. E aquele lugar me pegou, assim. Me pegou muito aquela frase. E eu lembro que foi quase no momento em que eu ouvi aquilo, essa cidade me atravessa, que eu comecei a escrever a letra dessa música. Que é isso, eu estava pedindo um espaço para mim, inclusive. Eu estava falando, abra esse espaço em meio ao caos da vida daquele momento, daquela casa que estava uma bagunça no lugar onde a gente montou para ser o nosso lugar. Eu abri esse lugar e falei, não, eu vou me deixar ser cortado por outras coisas. Meio que dei uma paz nessa onda de referências e lugares e, nossa, o que eu vou tentar fazer? E falei, não, deixa ser o que é para ser. E aí surgiu o Vão, eu gravei o vídeo dela praticamente pronta, como se tem no álbum. Eu gravei no meu celular e mandei, acho que na madrugada, assim, eu mandei pra Ana, pra Bárbara e pra Mana, mandei pra todo mundo, assim, tipo, como se ela não pudesse esperar pra ser ouvida. E fui dormir meio na agonia de não saber o que as pessoas iam achar delas. Enfim, hoje é uma das músicas que eu mais gosto, assim, do álbum. E ela veio desse momento, desse lugar onde eu estava atento só, sabe? Eu só estava atento para deixar aquilo me pegar e vazar quase instantaneamente. E pode passar, Gabriel. E aí, pensando nisso tudo, nessa falação toda que a gente construiu até agora, e levando para o som, não só para a letra, eu falei, como é que eu vou colocar o processo enquanto forma? E aí isso vem nos arranjos, assim. Vem nos silêncios que o álbum tem, enquanto que eu disse há um pouco tempo atrás, ela tem um vácuo de, sei lá, deve dar 5 segundos, se der 5 segundos, onde não toca nada. E foi até engraçado, porque quando a gente foi gravar, os produtores meio que queriam preencher aquele espaço de alguma forma, e a gente falou, não, esse lugar é para ser isso mesmo, é para ter esse vazio. Não só isso, mas os ruídos, que eu citei lá no começo, o Rômulo Frois, no álbum Barulho Feio, ele grava um áudio andando em São Paulo, 40 minutos de áudio do tamanho do álbum, e solta em cima das músicas, assim. Então, enquanto você ouve o álbum, tem um ruído da rua constante, seguindo as músicas. E a gente quis colocar isso também no álbum, como a casa, como que a gente ia materializar a casa nesses ruídos, nesses vazios, nesses espaços,
nessas ausências que a Bárbara citou, em algum momento, ausências dos personagens mesmo que constituíam a casa, ausência de vida, né? Então, de modo geral, eu pensei, e influenciado por todo mundo que eu ouvi, e estava ouvindo, e estava deixando me pegar, eu coloquei isso tanto na estrutura das canções, que são canções lineares, as canções praticamente não tem um refrão, e por isso eu dei risada quando eu falo refrão, porque as canções não têm refrão, porque o refrão pressupõe um retorno a ele, né? Em algum momento. As canções vão para frente só. E quando elas dizem o que elas queriam dizer, elas acabam. É como se fosse isso. Não vou dizer mais, não vou retomar uma coisa. É só esse... Eu quero te dizer esse momento. E aí a instrumentação também fala alto nesse processo, porque você não tendo uma percussão, você tendo poucos instrumentos, os espaços ou vão ter que ser preenchidos pelos mesmos instrumentos, ou não vão ter que ser preenchidos. E uma das escolhas foi essa, não preencher esses espaços. Deixar o som e a música transparecer esses lugares incômodos, porque às vezes a gente está acostumado a ouvir uma música e tudo tem seu lugar, assim. Quando tem um buraco, a gente assusta. E eu falei, não, é isso, vamos deixar esse buraco, vamos deixar o som também falar o que a gente quer. Não só a lírica, não só a letra, mas o modo como as músicas comunicam o que elas querem comunicar. Então, e aí pode passar também, Weber. Então, eu decido no final, aí tem o vídeo que eu acho que vai estar torto, mas é a Bárbara passando uma corda de guitarra que estourou na fechadura de uma geladeira velha lá, quebrada. E a gente gravou esse som, e esse som tá no álbum, tá em Devir. É um som que tá no finalzinho, assim, um ruído bem agudo e meio estridente, mas ele tá lá. Nossa intenção, em algum momento, foi colocar mais ruídos. Era para ter ranger de porta, era para ter barulho de carro. Hoje eu vejo que talvez tivesse ficado forçado. Isso eu estou falando agora, assim, pensando agora isso. Isso não aconteceu por conta de comunicações entre produção e a gente, que também foi produtor, mas o diretor artístico, e algumas limitações nessa comunicação, mas que talvez não fossem mesmo... Foi melhor não ter acontecido, talvez. Porque eu acho que talvez ficaria muito marcado essa coisa do espaço, de um jeito que tiraria a evidência desses lugares que a gente conseguiu alcançar com as canções, com a instrumentação e com a letra. Mas tinha essa intenção, né? Quer ouvir esse negócio? Não sei se deu para ouvir. Pode pôr aí, não sei, acho que é baixinho, mas põe aí. Acho que nem dá para ouvir. Eu ouvi aqui no fone, mas... A gente pode disponibilizar esses slides também para quem quiser ver esse outro vídeo. Sim. Nossa. Enfim, mas aí, pensando em tudo isso, e já para concluir, né, assim, essa parte, eu decidi, depois de tudo, pegar uma única canção que não foi feita nesse processo, que foi feita antes, e que é a que fecha o álbum, e que chama Esboço. E terminar o álbum com esse nome. Tem um slide aí de Esboço, ó, o último, penúltimo. Isso. Que essa é uma foto que em algum momento ia ser a capa do álbum também, e não foi. Sou eu tirando a foto da coisa. Tentando colocar esse movimento de maneira muito tosca, né? Porque não é feito por um fotógrafo. Mas, enfim, eu concluo
o álbum e a ideia do álbum, dando esse nome para que, mesmo ele tendo chegado à sua forma, ele não ser forma, ele ser para sempre essa coisa inacabada, essa possibilidade, esse lugar onde... E é o que a gente tem feito nos shows, inclusive, né? É mudar o repertório, não tocar na sequência, ligar uma música a outra e sempre reinventando essas músicas para que elas não morram, né? Para que elas sempre sejam dar forma e nunca sejam a forma em si. E é isso, a minha parte é essa. Acho que a Gabriela vai falar um pouco sobre a dança do clipe e os movimentos. E já já a gente conversa. Pois é, então aí, voltando na ideia de Devir, sobre o que o Pedro acabou de falar, essa constante, o não ser, um estar, né? Os movimentos que fizeram o clipe de Devir e que me acompanharam ali durante um tempo, tinha essa coisa do não se prender a uma forma. Então, são movimentos meio que o fim de um gera o começo de outro, nessa coisa do interminado. Assim, eu estava no começo da pandemia, eu fui fazer aulas de dança online, e aí eu estava envolvida em prática de improviso, né? Então eu estava muito em estado de dança, vamos dizer assim. Eu não parava. Então eu praticava em casa de dia, e aí à noite eu ia lá para casa da avó do Pedro para a gente fazer as coisas, e aí eu estava nessa... às vezes eu dançava sem perceber que eu estava dançando, assim, porque entra numa prática eu estava numa prática de improviso que qualquer coisa é dança, tipo, tudo é dança, sabe? Então vai, mexe um dedinho e você dança. E então, durante todo esse processo de fazer, de ouvir as outras músicas que foram referência, todas essas coisas, eu estava dançando já. E aí, a gente teve... Aí foi posta essa ideia de fazer um clipe da dança ali na casa, e acabou que a gente foi acabando as músicas e a gente foi gravar, né? Foi em Brasília gravar. E quando ficou pronto, a gente... Eu não estava mais nesse estado de dança. Eu não estava mais, eu não fazia mais aula, eu não estava mais visitando o lugar com frequência, tipo, eu saí total daquilo. E aí foi de novo uma busca de retomar o que para eu voltar a sentir aquilo e poder fazer alguma coisa. E aí o vídeo a gente mesmo que gravou, não teve produção, a gente tentou pensar, né, numa sequência, para um roteiro para o nosso vídeo, mas ficou meio besta. Aí a gente decidiu só fazer essa coisa mais abstrata mesmo e deixar... Tem um mote que nos guia há um tempo, que é: isso não quer dizer nada, diz. Então, não quer dizer nada, apenas diz em si. Vou passar um pouquinho. Essas cenas... Estão me ouvindo? Essa cena que nem foi pro clipe oficial, nenhuma parte dela, a gente gravou vários takes e meio que jogou na mão da Ana e do editor, falou: vê aí o que dá para fazer, cria um sentido com isso. E aí foram encaixando, né, na música, no poema, que
fazia sentido. Então, foi realmente terminado, assim, quando fez a montagem final das coisas que a gente também não premeditou. Poderia ter sido feito por nós, poderia, mas a gente foi nessa da fluidez, que foi o que a gente tinha no momento. E aí depois a gente... Dá para colocar o link aqui para quem quiser assistir o vídeo depois, né? Como ficou. Eu acho que, só para completar, isso aí também tem a ver com as limitações que você tinha dito, né? A gente, tipo, fez isso completamente sozinho. Fora a edição, tudo que foi gravado foi feito por nós. A roupa foi pensada por a gente, feita por uma costureira lá de Olímpia. Tipo, as limitações também fizeram com que o clipe seja o que ele é. Uhum. Então, Sim. de novo, esse estar atento, né, a isso. Que tá aí para todo artista independente, né? Exato. E acho que pode levar para o último slide, mano. Último. E aí, essa é a capa oficial do álbum, que é uma foto da Abigail Botelho, e que é uma amiga, e que a gente tentou traduzir tudo isso de alguma forma. A gente tentou passar na imagem a ligação minha com uma casa que não era mais a casa da minha avó, e que não era mais eu, e essa confusão entre o lugar e a pessoa. E, enfim, vou deixar a Ana falar um pouco mais aí também sobre isso. E depois a gente abre. Oi. Então, eu queria falar um pouco, eu acho que eu vou falar mais sobre como todo esse processo atravessa a minha, o meu trabalho, não especificamente essa linha do tempo, assim, de como isso foi construído. Mas é um processo que eu acho muito interessante, porque assim como o Pedro e assim como a Bárbara, eu também não tinha algum outro trabalho na produção. Eu falei produção, não especifiquei a produção, mas é porque ainda é meio confuso para mim, mas não foi a produção musical, foi mais a produção visual, ajudar nos corres, dar pitaco nas músicas, dar pitaco no stylist, nas redes sociais, foi, tipo assim, uma coisa mais de imagem e de uma construção mais concreta do que do som e da criação. Mas, enfim, eu acho muito interessante a gente ter esse acesso, a gente ter esse tipo de conversa que a gente está tendo para essa apresentação desse processo que a gente falou, como ele é importante, que a ideia dessa roda era justamente falar sobre o processo e como ele funcionou para o Pedro, para a Bárbara, mas como ele serve também para qualquer outro tipo de arte, qualquer outro tipo de momento, qualquer outro tipo de situação. E aí eu trago uma experiência minha, assim, que eu cursava artes visuais. E durante muito tempo, assim que eu entrei no curso e assim que eu fiz o curso, estava cursando, eu ficava muito frustrada, porque eu queria conseguir expor algum resultado, eu queria atingir uma obra, eu queria, tipo assim, sentar, desenhar e olha que lindo que eu fiz, ou sentar e pintar, ou mexer com argila e, tipo assim, isso aqui tá pronto, porque era o contato que eu tinha com outras obras, assim, que é quando a gente tem esse contato com arte, é um pouco disso que a gente vê, assim, a obra pronta, é ali o resultado, às vezes a gente até ouve um pouco sobre o processo de alguns artistas, tipo, sei lá, numa pintura, a gente vê as coisas que construíram ela ali, tipo, isso aqui foi pensado de tal jeito, isso aqui de tal jeito, escuta rapidinho sobre a vida do artista e parece muito, muito simples. E aí, como artistas, a gente quer atingir esse lugar muito rápido. E tá dentro do processo
de construção, de esboço, e ouvir o Pedro desde antes de esboço ser um álbum, desde antes de ter essa ideia, desde antes dele ir para a Olímpia, quando era só troca de ideias sobre algumas coisas que ele estava construindo, e aí acompanhar quando ele descobria alguma coisa e me mandava, e ver essa construção acontecendo de uma forma tão interna, assim, me fez ter essa maior visão que a construção de uma obra, ela tem todo esse processo que ele tinha citado durante toda essa apresentação, né? Que as coisas são muito mais densas e tem muita coisa que o Pedro não conseguiu falar aqui e tem muita coisa que o Pedro também não percebeu, que ele foi atravessado, que ele não percebe, assim como a gente o tempo todo é atravessado por um monte de coisa, e essas foram as que ele teve consciência do atravessamento, assim. A gente é assim o tempo todo, que a gente vai pegando as coisas no nosso subconsciente e vai... Me perdi aqui, gata que sempre esquece que vai falar. Mas, enfim, isso que a gente está apresentando hoje já é uma coisa pensada, assim, já é uma coisa que foi mastigada, já foi digerida. Então, tem muita coisa aí, eu acho que é muito interessante estar atento sempre a todas as coisas que nos atravessam, assim, é difícil, mas eu acho que isso é muito mais importante do que realmente estar focado em construir algo, que era a visão que eu tinha anteriormente, assim, de tipo, eu quero isso. E aí eu tentava copiar algumas coisas, pesquisava umas técnicas, que também são interessantes, mas que não é assim que funciona, né? Pelo menos para mim, como eu vejo o processo de construção hoje em dia é dessa forma, mais respeitando o que tem ali, porque isso fala muito sobre o que você sente, sobre o que você enxerga. E pensando nisso, eu me encontrei bastante nesse caminho da produção, que eu acho que é gostar de fazer parte desses processos. Assim, é muito interessante como para o Pedro atravessou através da música, para a Bárbara através da poesia, para todos, na verdade, né? Da escrita, da dança, da construção musical também, mas que como para cada um pode ser atravessado de uma maneira. Isso pode ser levado para obras visuais e também para o cotidiano, assim, para respeitar os processos, respeitar as coisas que estão acontecendo. E comigo foi na questão da produção, assim, foi muito interessante ouvir de alguém como que as coisas estavam sendo pensadas e respeitar isso, acima de tudo, para fazer como isso ia ser apresentado para as pessoas. Não era só fazer um clipe e nele não ter nada do que foi o processo, nele não ter nada do que foi construído, do que eu ouvi. Não é só apresentar quadros no Instagram, a gente sabe que hoje em dia é a nossa plataforma principal do artista independente para divulgar as coisas, não eram só fazer posts de dancinhas e músicas engraçadas por serem feitos, assim. Tudo ali foi bem pensado e respeitando esses momentos, e a foto também, a roupa pensada com carinho, pensado em envolver uma marca que tem a ver com algo que a gente acredita, uma fotógrafa que a gente acredita, um lugar que a gente acha que super tem a ver com tudo que foi construído. Então, é ter esse cuidado com o processo também na hora dessa produção, assim, porque também é um trabalho visto mais de fora, assim, você não está tão ali dentro, porque estar dentro como quem está fazendo a música, eu acho que ninguém, assim, por mais que a gente discute muito, jamais a gente vai saber de tudo. Como eu disse, a pessoa não percebe, a pessoa não fala, tipo, e é muito, muito interessante respeitar cada pedaço dessa construção. E, enfim, acho que é isso mesmo. Acho que só queria falar rapidinho como foi para mim
e despertar também nas pessoas que estão acompanhando isso, que eu acredito que sejam de áreas diferentes, cada uma aí trabalhando na sua área, ou não sei, enfim. Mas é isso, ficar atento realmente aos detalhes que envolvem a gente, a valorização de pequenas coisas, de coisas que a gente lê, que interessam a gente. Às vezes pode parecer banal você prestar atenção demais em água. Sei lá, estou prestando atenção demais em água. Mas por quê? O que você vê ali? Você buscar referências de pessoas que falem sobre água, você buscar imagens de água, e talvez você vai conseguir criar e pensar em alguma coisa que tenha a ver com você, e aí fazer ligações que talvez nem imaginava que seriam possíveis. Enfim, é isso. Mas, bom, acho que a gente falou o suficiente já. E queria agradecer aí todo mundo que ficou aí até agora e vamos conversar. Dúvidas, sugestões, planos futuros, passados. Em vento, entorta um tempo, né? E aí, Jordão, obrigadão por ficado aí até agora. Pode fazer um comentário? Desculpem aí a iluminação primeiro, porque eu tinha um ventilador de teto com a lâmpada em cima, e aí ele queimou, e hoje ele até voltou da oficina, mas eu não consegui reinstalar hoje. Amanhã eu dou conta. E aí ficou só essa iluminação, né? E então, eu achei assim, vou fazer um comentário, porque eu venho acompanhando, né, a produção de vocês desde dos vídeos, né, depois a live, não é? E às vezes escrevia um pouco com o Pedro e conversava, né? Então achei muito rica essa conversa, essa exposição, né? Porque eu peguei assim algumas músicas, até eu tinha comentado já com o Pedro a diferença dela no vídeo do ao vivo, né? Os arranjos e tal. E agora vieram esses elementos, né? Quer dizer, eu fiquei muito tocado com a questão da casa, dos objetos, da ressignificação dos objetos, né? Que é um elemento que você trouxe, né? Ao fazer essa narrativa, que eu não conhecia, não sabia que você era do interior de São Paulo, assim como eu, mas não sabia qual cidade e tal. Então, aquilo foi ganhando sentido. E depois a Bárbara também, quando, né, comenta a parte da poesia, e a Ana agora com a parte da técnica, né, da montagem, vamos dizer, esse processo construtivo todo, assim, então, tudo isso junto foi muito bacana para mim, não é? E especialmente essa questão do significado dos objetos, porque hoje, assim, por exemplo, pessoas da minha idade ou mais velhas, né, a gente fica rodeado de objetos, né, objetos que foram, né, dos pais, que já não estão mais aí, né, de tias, ou seja, então isso vai compondo, né, e eles vão ressignificando. E vocês fazendo isso com a arte, eu acho que é a forma mais, né, a forma mais sublime, a forma mais rica de você ressignificar a vida que está nesses objetos, né, que estão imóveis, mas eu achei muito legal. É isso. Vocês vão me desculpar, eu não vou poder ficar até o final, então, de repente, aí no meio da conversa eu vou sair, mas já digo para vocês que foi uma experiência ótima, e tem sido uma experiência ótima acompanhar o trabalho de vocês desde 2019, né, Pedro? E antes, desde o tempo lá da invasão do prédio, lá da escola, até, né, a sua defesa também, né? Isso foi muito bom, muito, muito legal, assim, pessoalmente e objetivamente, né, apreciando a arte de vocês, assim. Muito obrigado, Jordão. De verdade, é muito bom. Acho que essa roda de conversa também tem isso de
de poder ouvir, né, mais o que as pessoas acham de fato do processo, porque a gente lança e as pessoas falam, comentam, pô, que legal, que bonito e tal, mas é bom saber como isso chega de verdade e respondendo assim a você desse lado mais pessoal, né? As ciências sociais está aí de alguma forma, né? Exatamente. No texto do Muito. Tim, ou talvez no jeito de ver isso, né? Uhum. Muito. Esteve aí e está ainda. Eu acho que muito do jeito que eu vejo o mundo e escrevo passa por aí também. Então, eu fico muito feliz de fazer os outros felizes em ouvir e de gostarem do meu trabalho. Agradeço muito. Pode falar, Ivan. Os comentários você vai falar sobre Não isso. estou conseguindo acessar isso, se puder ler. Eu não estou te ouvindo. Tá mutado. Abriu um negócio. Pronto. A Isis disse, excelente abordagens que vocês trouxeram. Valeu, Isis. Massa. E a Ana Xavier, parabéns, galera. O álbum ficou incrível demais, tudo. É bom demais poder ouvir e entender sobre o processo de criação dessa obra de arte. Um beijo, Ana. Valeu por estar aqui. E que bom. Isso. Mas alguém... Meu Deus, eu quase saí da... eu quase desliguei tudo aqui. Eu tinha um comentário para fazer sobre o que a Ana estava falando. Sobre, assim, agora falando de outras áreas da arte, eu estive em São Paulo, né, e fui visitar uns museus, fui ver umas coisas, e aí o Vitor, que está aqui, o irmão do Pedro, esteve comigo, e ele comentou sobre como é massa que os desenhos, assim, os esboços mesmo assim, das obras têm sido expostos na mesma, tipo assim, na mesma altura, com a mesma importância das obras, tipo, ao lado delas, assim, e como isso tem ficado cada vez mais, assim, tem sido dada maior importância, né, para o processo. Isis, antes de acabar a reunião, vocês poderiam falar um pouco sobre o processo de colaboração entre vocês, no sentido de parceria, para tornar possível não sei se eu entendi. O processo de colaboração entre vocês, assim, o que eu posso dizer da minha parte foi uma coisa meio... para tornar possível o álbum. Foi... acho que a gente pode usar aquela coisa do fazer das nossas limitações os nossos meios, assim, sendo independente, o Pedro não tinha condição de chegar numa gravadora e falar, galera, bota aí, eu quero gravar meu negócio. Então a gente foi conversando com quem ele foi conversando com quem ele sabia, eu estava no meio, ele sabia que eu cantava, né? Pedro quer falar sobre isso, estou falando aqui. Acho que de novo, acho que foi muito fluido, né, na real, tipo, como as coisas foram acontecendo, tipo, quando eu voltei pro Olímpia, eu e a Bárbara, a gente já conversava, a gente se conhece há muito tempo, a gente sabia que a gente cantava ou tocava, mas a gente não fazia isso junto. A gente começou a dar rolê, tipo, em roda de samba, de bar junto, e aí a gente começou a perceber que a gente gostava, assim, das mesmas coisas, de tocar, assim, e aí Sim. que começou a ser possível isso. E a Ana, enfim, eu conheci junto com o Cal, quando fiz a Diadorim, e aí a gente já vinha meio trabalhando junto na Diadorim. Aí quando a Diadorim acabou, a gente meio que foi seguindo junto esse caminho também de troca dentro da arte, mas aí a Ana já tomou um pouco à frente da produção e por estar nas artes visuais, desse aspecto mais visual da coisa, e acho que foi caminhando por aí, assim, não foi uma definição de, nossa, vou chamar a Bárbara porque, sei lá,
Era a Bárbara porque eu sabia que ela cantava bem. E eu tava com uma coisa também na época de não querer ter banda, porque eu falei, não vou ter banda agora, esse momento. E aí eu chamei a Bárbara porque eu sabia que ela era uma artista massa e tava lá. Enfim, tem a pandemia eu falo que esse álbum não tem nada a ver com a pandemia, porque não tem, assim, propriamente. Mas a pandemia não possibilitava muitas coisas, não podia chamar uma galera. A Olímpia tem outros músicos, mas não tinha essa possibilidade. Tava todo mundo em casa, no começo da coisa. Então a Bárbara era alguém que também podia vir só ela, sabe? Não tinha que vir com mais gente. E a gente conseguia fazer isso junto. E acho que foi isso, a colaboração é essa, assim, tem se dado desse jeito. A Isis disse mais coisas, foi uma combinação pontual, na verdade. Percebi que em determinados momentos a voz, a poesia, os acordes meio que se completam e ajudam a construir uma dimensão no álbum. Não sei explicar, apenas sentir mesmo. Pois é. Eu não vou comentar nada sobre isso, já tá... Eu acho interessante porque essa complementação, ela não era um objetivo, né? Ela é a consequência de todo esse processo que estava sendo dito. Isso, Foi todo um rolê de, tipo, aconteceu, complementou. Esse é o resultado. Marlon, pronuncia-se. Gente, só de novo, nós temos que estar em 10 minutos, então. Eu vou correr, eu vou tentar ser breve. Pedro sabe que eu falo muito, mas vamos lá, vai dar certo. Primeiro eu queria dizer, Pedro, que eu não sei se você sabe, mas não sabe, agora está sabendo. Que eu sempre te admirei muito como artista de verdade. Por conhecer você até mesmo antes de te conhecer como artista, de te conhecer como pessoa. A gente se aproximou muito no finalzinho do curso, mas eu sou uma pessoa muito observadora e eu ficava de olho. E eu sempre te achei muito sensível para as situações gerais, não só para as discussões que a gente tinha. Eu e o Pedro, a gente se conhece da faculdade, vocês podem estar se perguntando onde a gente se conhece. A gente cursou juntos Ciências Sociais. E eu sempre te achei muito sensível em relação a tudo. E aí, quando eu sabia que você tocava e tal, mas eu conhecia o Carl antes mesmo de conhecer você, até, e aí você me falou que estava fazendo alguma coisa com ele e tal. E aí eu fui ouvir as músicas, e quando você lançou o álbum, eu até cheguei a comentar com você que gostei muito da construção do álbum e tal. Gente, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Deixa eu tentar recapitular aqui. Lembrei. A questão do processo. Eu acho que tudo é processo, né? Nada é final, nada é fim, nada é terminado, nada é concluído. Eu acho que tudo é processo. Então, a gente poderia falar partir para muitas discussões sobre como você chegou nessa produção por ter percorrido a trajetória que você percorreu dentro das ciências sociais, dentro da música, dentro das relações que você desenvolveu e como essas relações te trouxeram percepção e aí te trouxeram indicações de textos, como foi o caso que você citou do Ingold e tal, e como tudo isso findou no álbum, né? Mas eu acho muito interessante, aí eu acho que é uma coisa muito, muito específica do artista, que não é todo mundo que é artista, e eu falo isso porque eu não sou artista. Desculpa, só um minutinho. Faltam poucos minutos. Vocês querem abrir outra sala só para a gente finalizar? Não precisa nem gravar. Só para a gente finalizar o papo? Que eu acho que esse assunto leva a outro e a gente... Eu acho que rola de... Tem 7 minutos. Acho que 7 minutos rola da gente trocar essa ideia e a gente abre outro sem gravar, assim, se quiser. Mas acho que conseguimos fazer nessa. Uhum. Então, essa questão dos processos, né? Eu acho que tudo é processo. E aí a questão de você falar sobre como você tem transformado
até mesmo as apresentações ao vivo, de nunca seguir uma linha exata e de modificar a melodia dentro dessas apresentações, eu acho que isso diz muito respeito a mais do que como você quer passar a música para quem está ouvindo, para quem está naquele momento no show, mas como você está percebendo aquela música naquele momento, né? Porque no momento que você fez a música, ela significava alguma coisa para você. E aí, quando você retorna, linkando com essa questão dos retornos, a música se transforma também, né? Então, você passa a perceber coisas que talvez não tivesse percebido antes, e aí ligações que, quando você escreveu, quando você compôs, quando você colocou a melodia, fazia um sentido, e agora faz outro sentido. Até mais, Jordão. Foi um prazer. E aí, eu acho que isso é uma coisa muito do artista, de conseguir perceber esses processos e modificar os processos, né? Porque eu acho que, lógico, o álbum foi feito, tá aí, publicado e tal, disponível. Aquele álbum é aquilo naquele momento, né? Mas quando você vai apresentar ele, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ele é outra coisa. Não só nele mesmo, mas para você, né? E aí eu acho que a questão do processo, ela se perpetua para sempre, a redundância, mas se perpetua, né? Sempre vai haver alguma coisa diferente, porque nunca está colocado, nunca é o fim. E eu acho que é só isso. Não, total, é isso, tipo, eu comecei a ouvir música meio que baseado numa tradição do improviso, né, que é do blues, do jazz e tal, e na música, eu acho que mais que nas outras artes ainda, o findar-se é quase impossível, né, essa forma, esse dado. Então, porque, por exemplo, sei lá, nas artes plásticas, a escultura acabou, a escultura tá lá, né, lógico, você vai mudar a percepção sobre ela, mas ela tá literalmente dada, né? Agora, na música, assim, e foi muito importante para mim, para a Bárbara, sentir isso tocando ao vivo, assim, e tendo que arranjar as músicas para tocar ao vivo, que é isso, sabe? Uma música, enquanto, por exemplo, que no álbum ela parece uma música meio sem peso, não é essa palavra, mas ela se tornou quase o ponto alto do show, sabe? No ao vivo, assim. Ela virou outra coisa, uma coisa muito mais potente, talvez, por essa mudança do tocar lá na hora, saca? E mais do que isso, eu acho, ter alguém vendo na hora também. Porque ela tá, tipo, eu tô tocando de um jeito que eu tô achando que é o jeito que eu quero, e a pessoa tá recebendo do jeito que ela quer, sabe? Então, é meio mágico isso mesmo. Em falta de melhor palavra, né? Mas é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa mais. Para mim, isso é muito, 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 muito importante, ter a resposta ao vivo, assim, olhar para o público, entender para onde a gente vai junto, sabe? É muito importante mesmo. E esqueci o que eu ia falar, mas o quadrinho falou uma coisa. Achei legal perceber que os processos estão se estendendo para vocês em individual, além do processo do álbum, claro, acho que isso potencializa potencializa a ressignificação dos elementos. Sim. Eu lembrei que eu ia dizer também, que a coisa... Música é uma coisa complicada para executar, né? E aí, essa coisa, o álbum passa pela produção, né? As nossas limitações e tal, e aí o ao vivo é a possibilidade da gente, essa possibilidade eterna da gente fazer diferente, e a gente quer, muitas vezes. E assim, eu até sou um pouco mais radical que o Pedro, eu fico querendo fazer coisas, ele fica, calma, Bárbara, calma. Mas vamos ver como vai ser. A gente tem 2 minutos, então... Bom, se vocês tiverem afim, a gente pode abrir outra. Se alguém tem mais alguma coisa para falar,
tem 1 minuto, senão a gente finaliza. Porque, assim, se a gente for abrir outro, acho importante a gente gravar, porque a roda de conversa é sobre isso. Mas vocês me dizem. A gente está aqui. Isso eu não? Que bom, então é isso. Obrigada a todo mundo que participou, que persistiu aqui, que quis participar da outra, veio para essa. E que bom que tá tudo certo. Muito obrigada. Vocês são ótimos. Valeu demais aí todo mundo que interagiu e que ouviu a gente falando sobre isso. É muito importante mesmo para gente que é artista ouvir, saca? E... Tô só ouvindo, já gastei meu vocabulário. Obrigada, Gibi.